Amemo-nos uns aos outros e não façamos aos outros aquilo que não queremos que nos façam. Este preceito evangélico, que não é quase aplicado, ainda que seja conhecido de todos, não precisa ser comentado para ser suficientemente compreendido. E as duas linhas precedentes poderiam rigorosamente ser consideradas como um capítulo inteiro. Apesar disso, vou ajuntar-lhe algumas considerações que, completando, farão compreender todo o interesse que há, não só em não prejudicar a ninguém, mas ainda fazer o bem, mesmo aqueles que nos fazem mal. Aquele que ama seus semelhantes e não lhes faz senão o que quisera que lhe fizessem, possui naturalmente influência pessoal em um grau mais ou menos elevado. Ele dá bondade, e conforme as leis psíquicas que explanei na primeira parte deste livro, recebe bondade sob diferentes formas e não poderá receber nada de mal. Em tese geral, mas ele dispensará a bondade como a condição de que o faça com absoluto desinteresse, mas ele receberá. Se assim é, em uma muito larga medida, trabalhar para os outros, ser bom para os outros, é trabalhar em proveito próprio. Contrariamente, ser mal para os outros é ser mal para si. Fazer-lhes mal é fazer mal para si. Não é necessário possuir uma alta inteligência, ter uma instrução clássica muito desenvolvida e mesmo ser bem instruído, no sentido vigoroso deste termo, para compreender esta verdade que está ao alcance de cada um. É de rigor, portanto, que todos quantos queiram tornar-se mais felizes se façam melhores. Devemos pensar sempre no bem que as outras pessoas nos fazem e esforçar-nos o mais possível por esquecer-nos do mal, das ofensas e intrigas de que fomos vítimas. Se pensarmos, apesar disso, no mal que nos fizeram, é de todo necessário que não pensemos em vingança e que não enviemos ao ofensor senão pensamentos de paz e votos de felicidade. Mulfort, que podemos considerar um grande moralista, dá-nos a razão disso, nestes termos, no primeiro volume de sua notável obra, intitulada Nossas Forças Mentais. Quando se emitem pensamentos de tormento, irritação, ódio ou tristeza, põe-se em atividade forças prejudiciais tanto ao corpo como ao espírito. A faculdade de esquecer implica a de expulsar os pensamentos desagradáveis e penosos, e de substituí-los por um elemento aproveitável, destinado a edificar em lugar de destruir. A natureza dos pensamentos que emitimos influi favorável ou desfavoravelmente sobre nossos negócios e influencia os outros em nosso favor ou contra nós. É uma força que os outros sentem agradável ou desagradavelmente, inspirando-lhes confiança ou desconfiança. Há um sábio egoísmo, trabalhar para os outros ao mesmo tempo que para nós, porque somos todos unidos pelo Espírito. Somos forças que agem e reagem umas sobre as outras, para o bem ou para o mal, através daquilo que a ignorância chama o espaço vazio. Existem nervos invisíveis ligando os homens e as coisas entre si. É neste sentido que podemos dizer que todas as formas de vida são solidárias. Somos todos membros de um mesmo corpo. Um mau pensamento ou uma má ação é uma pulsação dolorosa vibrando através de miríades de organismos. Um pensamento amável e uma boa ação produzem exatamente o efeito contrário. É, pois, uma lei da natureza e da ciência, que todo bem ou o mal que fizermos a outrem recairá sobre nós mesmos. Todo pensamento discordante é uma espada de 2 gumes contra nós. A criatura mais antipática, mais hipócrita, mais venenosa, tem necessidade de nossa piedade e do auxílio de todos.
porque, emitindo pensamentos maus, atrai para si mesma tristeza e dores. Aquele que nutre maus sentimentos contra uma pessoa de quem recebeu insultos, alguma injustiça ou dano, e que os guarda em si durante horas e mesmo dias inteiros, acaba por fadigar-se e tornar-se incapaz de os expulsar de si. Esses pensamentos aborrecem-no, fadigam-no, enfraquecem-no, e ele não consegue deixar de remoê-los. Isto provém do fato de haver atraído sobre si toda a carga do pensamento hostil da pessoa odiada. Ambos têm pensamentos idênticos e trocam entre si venenosos dardos. Assim é que uma e outra dão e recebem golpes de uma força invisível. E se esta guerra silenciosa se prolonga durante várias semanas, os dois adversários ressentem-se dela. Portanto, fazer esforços por esquecer a ofensa e só dirigir aos inimigos pensamentos de paz é um ato protetor, como estender a mão para parar um golpe. A persistência do pensamento benévolo anula as más intenções e torna-as inofensivas. O conselho de Cristo, fazer bem a nossos inimigos, está baseado numa lei natural. Indica que a benevolência vence a maldade e desvia maus efeitos. Não convém ter, mesmo para os próprios inimigos, senão boas disposições e pensamentos de amor. O ódio continua o mesmo autor. É simplesmente força empregada pela pessoa em despedaçar-se. É uma força destruidora. A boa vontade para com todos é, pelo contrário, uma força construtiva que torna mais forte quem a emite. O ódio abate, a benevolência para com todos atrai elementos salutares e edificantes daqueles com quem nos pomos em contato. Se você pudesse ver os elementos ativos voando deles para você, em sua simpatia para com você, lhe pareceriam como uns arroiozinhos delicadíssimos de vida. De modo contrário, elementos odiosos que você incitasse nos outros pareceriam lançar-se sobre você na forma de raios de uma substância prejudicial e venenosa. Se você enviar a quem o detesta um pensamento de ódio, não fará mais que aumentar a potência deste elemento. As duas correntes opostas e perigosas encontram-se e misturam-se, reagindo sobre seus emissores e alimentando neles a força antagônica, até que ambos caiam exânimes. É no seu próprio interesse que as pessoas deveriam amar-se mutuamente. Poderá aquele que é mau, que não ama a ninguém e detesta todo mundo, mudar esse sentimento e tornar-se amável? Sim, pode, se tiver boa vontade, paciência e persistência, pois as qualidades morais podem, como a força muscular, ser desenvolvidas por exercício especial seguido regularmente. Leroy Berrier assim se exprime sobre o assunto em sua obra Magnetismo Pessoal, tratando do amor e da bondade. Deixe frequentemente que se manifestem o amor e a bondade em seus pensamentos, palavras e atos, e essas capacidades aumentarão. Faça intervir sua vontade e aplique-se a amar tudo o que o cerca. Quando apertar a mão de uma pessoa, tenha o sentimento de que o amor e a bondade afluem para este ato, emanando do seu ser. Persevere e seu poder de amar crescerá. Procure encontrar tudo o que é bom e amável naquele com quem você tem contato, e seu amor se desenvolverá. Se desejar atrair as coisas inanimadas, ame-as tão ardentemente que seu amor reaja sobre você mesmo. Ame-as com tal impulso de coração que você fará conhecer seu amor aos que o cercam. Ame um ideal com força bastante para realizá-lo. Não será fácil àqueles que têm tendência a devolver olho por olho e dente por dente, enviar pensamentos benévolos aos que lhes fazem mal. Mas tudo não passa de uma atitude a assumir, e os menos evoluídos dentre nós poderão tomá-la com tanto maior facilidade quanto melhor compreenderem
que eles serão os primeiros a lucrar com ela. Se encontrarem alguma dificuldade para tomar esse hábito, os exercícios que vão praticar, sobretudo o isolamento, a meditação, a concentração e a autossugestão, lhes permitirão superar os últimos obstáculos. Entretanto, aqueles que desejarem elevar-se na escala da perfeição para adquirir a influência pessoal, não se esqueçam um só instante desta verdade prática. Amemos aqueles que nos detestam e façamos o bem aos que nos fazem mal.